Nas profundezas da história, encontra-se o livro de Enoque, um texto tão poderoso que foi considerado perigoso demais para o cânone bíblico. Este livro, envolto em mistério e reverência, foi excluído das escrituras sagradas, mas nunca deixou de fascinar aqueles que o encontraram. Mas que segredos guarda este livro proibido? Que verdades ocultas ele esconde nas suas páginas amareladas pelo tempo? Será que ele revela uma história muito mais incrível do que jamais imaginamos? Uma história que desafia nossa compreensão do mundo e do universo? O livro de Enoque fala de um mundo onde o céu e a terra se confundiam, onde seres de poder inimaginável caminhavam entre os humanos, um tempo em que os limites entre o divino e o mortal eram tênues e permeáveis. Ele fala de gigantes, anjos caídos, e uma época em que o conhecimento era compartilhado livremente entre mortais e o divino. Gigantes que andavam pela terra, anjos que desceram dos céus e compartilharam segredos proibidos com a humanidade. Durante séculos, este texto antigo tem fascinado estudiosos e aqueles que ousam questionar as narrativas aceitas. Historiadores, teólogos e curiosos têm se debruçado sobre suas páginas, tentando desvendar seus mistérios e compreender suas implicações. E se as histórias em suas páginas forem mais do que meras lendas? E se elas contiverem verdades esquecidas, fragmentos de uma história que foi deliberadamente apagada da memória coletiva? E se elas guardarem a chave para nossas verdadeiras origens? Uma chave que pode abrir portas para um entendimento mais profundo de quem somos e de onde viemos. O livro de Enoque desafia nossas noções preconcebidas de realidade, sugerindo que nosso mundo é muito mais estranho do que acreditamos. Ele nos convida a questionar o que aceitamos como verdade e a explorar possibilidades que antes pareciam inimagináveis. Para aqueles corajosos o suficiente para mergulhar em suas páginas, um universo de possibilidades inimagináveis os aguarda. Um universo onde o impossível se torna possível e onde os segredos do cosmos estão ao alcance de nossas mãos. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios do livro de Enoque, um texto que cativa estudiosos há séculos. Vamos embarcar juntos nesta jornada de descoberta e maravilhamento, desvendando os segredos que este livro antigo tem a oferecer. Juntos, vamos descobrir os segredos dos vigilantes, dos nefilins e dos anjos caídos. Vamos explorar as histórias de seres que desafiaram os céus e caminharam entre nós, deixando um legado de mistério e fascinação que perdura até hoje. No centro deste texto enigmático está Enoque, um homem reverenciado por sua piedade. Enoque é uma figura que transcende o tempo, um símbolo de devoção e mistério. Enoque não era um homem comum. Ele era um profeta, um escriba, e um homem que andou com Deus. Sua vida e suas ações foram registradas como um exemplo de fé inabalável e de uma conexão divina que poucos alcançam. Gênesis, capítulo 5, versículo 24, nos diz que Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Este versículo simples, mas profundo, sugere uma relação tão íntima e pura com o divino, que Enoque foi poupado da morte terrena. Esta passagem enigmática sugere que a relação de Enoque com Deus era tão profunda que ele foi levado diretamente para o céu. A ascensão de Enoque é um evento que desafia a compreensão humana, um testemunho do poder da fé e da proximidade com o divino. O livro de Enoque expande sua história, revelando-o como um homem justo escolhido por Deus, para testemunhar e registrar os segredos do céu e da terra. Este livro, embora não canônico para muitas tradições, oferece uma visão profunda e detalhada das experiências celestiais de Enoque. Através de visões e encontros divinos, Enoque teve acesso aos mecanismos ocultos do universo e à verdadeira natureza do bem e do mal. Ele foi um dos poucos a ver os anjos e a compreender os mistérios que governam a criação. Ele se torna um mensageiro, encarregado de alertar a humanidade sobre o juízo iminente e oferecer esperança de redenção. Enoque não apenas registrou suas visões, mas também as compartilhou, tornando-se uma voz de sabedoria e advertência para seu povo. A história de Enoque ressoa através dos tempos,
inspirando admiração e espanto. Sua vida e suas visões continuam a ser um farol de esperança e um lembrete do poder da fé verdadeira. À medida que nos aprofundamos no livro de Enoque, devemos nos lembrar do homem que lhe deu seu nome, o homem que andou com Deus. Sua jornada espiritual é um convite para todos nós buscarmos uma conexão mais profunda com o divino. Sua história serve como um guia e um aviso, um testemunho do poder duradouro da fé. Enoque nos mostra que, através da devoção e da busca pela verdade, podemos alcançar uma proximidade com o divino que transcende a existência terrena. O livro de Enoque pinta um quadro vívido de uma época em que as fronteiras entre o reino terreno e os céus eram tênues. Este texto antigo, muitas vezes esquecido, oferece uma visão fascinante de um tempo em que o divino e o mortal coexistiam de maneira tangível e direta. Conta a história de quando seres de imenso poder, os vigilantes, desceram do céu e caminharam entre a humanidade. Esses seres celestiais, com sua presença imponente e aura sobrenatural, trouxeram consigo um misto de maravilha e temor. Esses não eram os anjos benevolentes dos textos religiosos posteriores, mas seres de imenso conhecimento e poder. Com olhos brilhantes e asas majestosas, eles inspiravam tanto reverência quanto medo. Liderados por Semjasa, eles transgrediram a lei divina e desceram à terra, cativados pelas mulheres humanas. A beleza e a graça das filhas dos homens os atraíram, levando-os a desafiar as ordens celestiais. Sua chegada ao Monte Hermon marcou um ponto de virada na história da humanidade. Este local sagrado tornou-se o epicentro de eventos que mudariam o curso da história para sempre. Os vigilantes compartilharam seu conhecimento do cosmos, revelando segredos de astronomia, metalurgia e artes. Eles ensinaram aos humanos como forjar armas, entender os céus e dominar habilidades que antes eram desconhecidas. Por um tempo, a humanidade floresceu sob sua tutela, avançando em um ritmo sem precedentes. As civilizações antigas prosperaram, construindo monumentos e desenvolvendo tecnologias que pareciam quase mágicas. No entanto, essa era de ouro não duraria para sempre. As nuvens escuras começaram a se formar no horizonte, prenunciando tempos de grande tumulto e sofrimento. Os vigilantes começaram a se misturar, dando origem aos Nefilins. Esses híbridos, nascidos da união entre o divino e o humano, eram diferentes de tudo que o mundo já havia visto. Esses gigantes possuíam tamanho e força imensos, levando à destruição generalizada e derramamento de sangue. As terras antigas foram devastadas por suas batalhas e pela sua sede de poder. A descida dos vigilantes e o nascimento dos Nefilins marcaram uma queda da graça com consequências terríveis para a humanidade. O mundo, uma vez próspero e pacífico, agora enfrentava um futuro incerto e sombrio, repleto de desafios e adversidades. Nascidos da união de anjos e humanos, os Nefilins não eram gigantes benevolentes. Eles eram seres de tamanho e força imensos, movidos por apetites insaciáveis e um desejo por violência. Sua presença na Terra trouxe caos e destruição, levando a humanidade à beira da aniquilação. O livro de Enoque descreve os Nefilins como figuras imponentes, sua estatura tão imensa que fazia montanhas parecerem pequenas. Eles consumiam grandes quantidades de comida, deixando a terra árida e causando fome por onde passavam. Movidos pela fome e sede de sangue, eles se voltaram contra a humanidade, desencadeando um reino de terror. A violência dos Nefilins se tornou um símbolo da corrupção que havia se infiltrado no mundo. Sua existência desafiou a ordem natural, confundindo os limites entre a humanidade e o divino. Sua história serve como um lembrete arrepiante do potencial destrutivo do poder desenfreado. Histórias de gigantes estão presentes nas mitologias de culturas ao redor do mundo, sugerindo uma época em que esses seres podem ter caminhado na Terra. O livro de Enoque revela uma hierarquia complexa dentro do reino celestial, um sistema de seres com diferentes patentes e poderes. No topo está Deus, seguido por arcanjos e anjos, cada um com suas funções designadas. Os vigilantes, que escolheram descer à terra, pertenciam a um grupo conhecido como Grigori,
guardiões da humanidade. Sua transgressão, movida pela luxúria e pelo conhecimento proibido, teve consequências profundas para toda a hierarquia angelical. O livro de Enoque descreve a punição infligida aos anjos caídos, um destino tão sombrio quanto seus crimes. Presos em um abismo escuro, acorrentados por correntes de fogo, eles aguardam o julgamento final. Seu líder, Semjasa, está condenado a ficar pendurado de cabeça para baixo entre o céu e a terra, um aviso para qualquer um que desafiar a vontade divina. O conceito de anjos caídos fala de um medo primal do desconhecido.